Continuando aqui na semana da lei complementar, né, 4 aulas inéditas. Já fiz essa piada anteriormente, mas como hoje eu estou falando muito de lei complementar, achei pertinente. Esse texto agora, ele é um texto pré-constitucional, ele é de 1975, é do mesmo autor do último texto do José Souto-Maior Borges. Ele vai... Eu acho interessante, ele é curto, mas ele traz algumas questões interessantes, né? Introduzindo aqui, né? Ele vai falar sobre o regime jurídico da lei complementar que ostenta, que tem uma questão formal, que é o quórum para aprovação pela maioria absoluta, e tem uma questão material, que são justamente as hipóteses de cabimento, no qual a Constituição define quais são as matérias cabíveis para a lei complementar. Ok, isso todo mundo sabe. Mas aí chega um ponto quando ele fala sobre o CTN. Vamos fingir que esse texto aqui é pós-constitucional, porque vai dar ruim aqui nas datas, porque eu não sei de quando foi a última Constituição, que vergonha, mas vamos admitir isso e a gente admite aquela história do CTN, que foi uma lei complementar recepcionada como uma lei ordinária recepcionada como uma lei complementar, uma vez que a Constituição obriga que a lei que trata de normas gerais tributárias seja uma lei complementar, né? O que acontece é que é uma lei materialmente complementar, uma vez que ela trata de uma matéria prevista pela Constituição, que deveria ser tratada por lei complementar, só que é uma lei formalmente ela é ordinária, porque na época pré-constitucional ela foi aprovada pelo quórum de maioria simples, que era o quórum exigido pela Constituição à época. Só que por que ela ostenta essa questão de receptividade como uma lei complementar, mesmo sendo uma lei ordinária? Pelo fato que ela vai ter uma irrevogabilidade pela lei ordinária. Então não é por ela que ela se tornou, ou melhor dizendo, ela não se tornou uma lei complementar, mas ela vai ter essa blindagem de lei complementar porque ela não vai poder ser revogada por lei ordinária. Então por isso que admite-se que ela foi recepcionada como lei complementar, justamente porque é uma questão de irrevogabilidade, uma vez que ela deveria ser tratada por lei complementar, ou seja, atualizações nela, qualquer dispositivo novo que queiram legislar vai ter que ser estabelecido por meio de lei complementar. Então, ela estaria blindada, por mais que ela seja normalmente uma lei ordinária, um projeto de lei ordinária que vier a ser tratado no Congresso Nacional, que vise reformar o CTN, o Código Tributário Nacional, ele não vai ser procedente, justamente porque ela vai ostentar essa blindagem de lei complementar. Mais uma questão interessante no texto é que são os dois grupos de lei complementar, no qual ele consegue categorizar, e ele consegue categorizar por um critério objetivo, né? E esse critério vai ser basicamente as leis que são utilizadas para fundamento de validade de outras normas, né? Que aí essas leis complementares vão trazer o processo de criação, né, de uma lei ordinária, e aqui frisa, jamais acontece no direito brasileiro, porque quem traz no direito brasileiro é a própria Constituição. Vai trazer também essa lei complementar que serve de fundamento de validade de uma lei ordinária, vai trazer também os sujeitos competentes. Novamente, aqui no direito brasileiro, quem traz o sujeito competente para legislar é a Constituição, e aqui a lei complementar, ela também, essa que serve de fundamento de validade, ou seja, essa lei complementar que serve de fundamento de validade tanto para atos normativos, leis ordinárias, decretos legislativos, convênios, seja lá o que for, ela vai prever também o conteúdo da lei ordinária e de outros normativos. E aqui sim, no Brasil, é aplicável isso. A lei complementar ela pode trazer fatos geradores, bases de cálculo, sujeitos passivos, enfim, vai trazer uma porrada de coisa, né? Uma porrada de coisa que vai ter que ser respeitado quando o legislador ordinário quiser legislar. Então, a gente vê que no direito brasileiro,
em que pese o sujeito competente e o processo de criação não puder ser regulado, no caso de uma lei complementar querendo regular uma lei ordinária, não pode ser regulado por uma lei complementar, e sim pela Constituição, né? A lei complementar pode trazer critérios, né, de conteúdo, né, critérios substanciais para que uma lei ordinária tenha que respeitar. Que é basicamente o que acontece quando a gente tem uma lei complementar de normas gerais, uma lei nacional, que vai servir para que cada ente federado edite uma lei ordinária, mas que haja certa unidade com essa lei complementar de normas gerais. Afinal, no artigo 24, a gente bem vê que a União tem competência para editar normas gerais sobre aqueles direitos lá, tributário, urbanístico, financeiro, previdenciário, econômico. E essa competência de editar normas gerais, no que diz respeito tanto ao direito financeiro quanto ao direito tributário, é por lei complementar, né? Ela vai vai traçar as balizas, e aí essas balizas vão prever os conteúdos da lei ordinária que poderá prever. E aqui vai restar a questão: posso afirmar que uma lei complementar é superior a uma lei ordinária? Não. E aí por quê? Porque essa proposição ela considera um regime jurídico único de lei complementar. Embora a lei complementar ela possua um regime jurídico material e um regime jurídico formal. O regime jurídico formal é justamente a questão de ser votada pela maioria absoluta. E esse regime jurídico formal, tanto esses dois grupos de lei complementar, as que servem para fundamentar, ser utilizadas de fundamentos de validade de outras normas, e as leis complementares que não fundamentam a validade de outros atos normativos, elas ostentam o mesmo regime jurídico formal, qual seja aprovado pelas duas casas pela maioria absoluta. No entanto, o que vai diferenciar, na realidade, o que serve para diferenciar esses dois grupos, de novo, o grupo de leis complementares que servem de fundamento de validade para outros atos e os grupos que não, as leis complementares que não servem. Isso aqui é basicamente a questão que vai mexer no regime jurídico material. E aqui um parêntese e uma percepção minha. O autor ele fala, ele deixa claro que é errado falar que a lei complementar tem uma superioridade eficacial a uma lei ordinária. Mas, a partir do momento que ele faz essa distinção entre os dois grupos, no meu ver, ficou claro que existe uma superioridade hierárquica no que diz respeito a essas leis que utilizam, que servem de fundamento para outros atos normativos, dessas leis complementares para as leis ordinárias que resultam dela. Um exemplo, acredito que a partir do que foi lido, a lei complementar 87, né? Falhou o número, mas acontece. Lei Candir, Lei Complementar 87, de 96, que é a lei que estatui normas gerais do ICMS, ela é superior, tem uma superioridade eficacial do que a lei ordinária que instituiu o ICMS no Rio de Janeiro. Não sei nem se é ordinária, mas ainda que seja complementar, ela teria essa questão da superioridade eficacial justamente pela matéria a ser tratada, que é justamente uma norma que produz critérios para materiais aqui para que seja aprovada uma outra norma. Então, foi essa percepção que eu tive, mas basicamente a questão, essas duas questões principais do texto que me levantaram. Primeiro, a questão da recepção. Todo mundo sabe que o CTN ele é uma lei ordinária recepcionada por uma lei formal, como uma lei complementar material. Só que a questão que vai servir de ponto-chave para isso é justamente uma coisa que não vem dela, mas sim alguma lei que queira tentar alterá-la vai ter que ser por lei complementar, não poderia ser por lei ordinária. Por isso essa recepção do CTN como lei formal. E o segundo ponto desse texto é essa questão da divisão da lei complementar em dois grupos: os que servem de fundamento para a validade de outros atos normativos e os que não fundamentam. Aqui vai caber mais um PS aqui relacionado à questão que eu falei, que basicamente as leis complementares que servem de fundamentos de validade podem prever questões relacionadas ao processo de criação de outras legislações ordinárias, da lei ordinária e sujeito da lei ordinária. Aqui no Brasil isso não acontece, porque isso é matéria constitucional.
mas nada impede que uma lei complementar possa prever um processo de criação de um decreto, sei lá, de outro instrumento que não seja uma lei, porque esses atos normativos primários, eles já são todos previstos pela nossa Constituição. E o que vai realmente ser decisivo no regime jurídico material da lei complementar vai ser a questão do conteúdo que ela vai traçar no bojo do seu texto. É isso. Boa noite.